Saúdos, irmãos, com a paz do Senhor. Vamos iniciar fazendo a leitura do Salmo 61, que diz assim: Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra, clamo por ti. No abatimento do meu coração, leva-me para a rocha, que é alta demais para mim. Pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Assista eu no teu tabernáculo para sempre. No esconderijo das tuas asas eu me abrigo. Pois ouviste, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que te temem o teu nome. Dias sobre dias acrescentas ao rei. Duram os seus anos gerações após gerações. Permaneça para sempre diante de Deus, concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Assim, salmodiarei o seu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Amém? Então, como o salmista diz aqui, né? Nós devemos clamar ao Senhor, orar ao Senhor, e o Deus, ele ouve a nossa oração, ele ouve a nossa súplica, ele ouve o nosso clamor, e nós temos que nos apegar a Deus, né? Nós não podemos jamais nos afastar, desanimar, nós temos que ter comunhão diária com o Senhor. E hoje nós estamos reunidos aqui mais uma vez, né? Buscando a presença de Deus, orando, clamando, confiando, acreditando que Ele está ouvindo a nossa oração, que Ele está ouvindo o nosso clamor, que Ele é um Deus misericordioso, um Deus bondoso, um Deus que nos abençoa, que sabe qual é a necessidade de cada pessoa que está assistindo esse culto essa noite. O Senhor sabe o que cada um está precisando, o que cada um está pedindo para Ele, e até aquilo que a gente nem pede para Deus, Deus sabe que a gente precisa. Antes da gente precisar, Deus já sabe. Então, nós temos que sempre confiar nesse Deus tão poderoso e ao mesmo tempo tão amoroso, né? Que tem nós como filhos, que não nos abandona, que cuida, que protege, que guarda. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por estarmos reunidos na sua presença, Senhor, para orar, Deus, para louvar, para glorificar, para engrandecer o teu santo nome. Nós colocamos diante de ti, Senhor, as nossas vidas e pedimos, Deus, que o Senhor venha nos guiar, que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos livrar do mal, que o Senhor venha guardar, Senhor, as nossas vidas, que em nome de Jesus o Senhor nos dê sabedoria da sua vontade, da sua palavra, e lance por terra todo o levante do inimigo contra as nossas vidas, toda a seta, Senhor, tudo aquilo que não vem de ti, que o Senhor vai repreendendo e lançando por terra em nome de Jesus, Deus. É isso que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza para lutar e para ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus.
Eu direi ao findar essa liça, combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba dos céus a coroa que me dará Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém? Agora vamos ouvir a palavra com o pastor Pedro. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quero cumprimentar os irmãos do Seu Pai do Senhor, amém? E estamos aqui nessa noite alegres, né? Para falarmos da palavra do Senhor e glorificar o nome do Senhor. Nós vamos fazer a leitura que está aqui no livro de Jeremias, no capítulo 18, que diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá farei ouvir a minha palavra. Desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre a roda. O vaso que ele fazia de barro, porém, se quebrou na sua mão, pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro barro, outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor. Não posso fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Amém. Então aqui fala do profeta Jeremias, um profeta usado por Deus, um profeta que foi perseguido por alguns reis pela maneira como ele falava a verdade. Fosse de quem fosse, doesse quem doer, ele ia falar a verdade. E aqui Deus fala com Jeremias para ele descer à casa do oleiro, e ele vai lá, vai ouvir a voz do Senhor. Lá ele vai ouvir a palavra do Senhor. E ele desce à casa do oleiro. E de Jeremias, que quando chegou ali, o oleiro fazia a sua obra, um vaso, em cima da roda, e de repente aquele vaso se quebra, se desmancha. E o oleiro aproveitou para fazer outro barro, conforme bem lhe parecia. O que acontece? Quando o barro não está bem trabalhado, bem preparado, ele não vai sustentar o vaso que ele foi feito. É necessário que o barro seja um barro próprio. Não é qualquer barro que vai servir para fazer vaso. E não faz o vaso sem o barro ser trabalhado. Se não houver uma mão para trabalhar aquele barro, ele vai estar lá no chão, de qualquer maneira, como outro barro qualquer, sendo pisado, sendo plantado, sendo capinado, da maneira de qualquer outro barro, apesar dele ser um barro especial. Assim também é o Senhor. Quando ele escolhe um vaso, alguém para ser vaso, ele vai preparar. Aquela pessoa vai ser trabalhada, ela vai ser ensinada, ela vai ser preparada. Ela vai começando a aprender como é que se faz a obra do Senhor. Ela vai aprendendo a se comportar na presença do Senhor, até tornar-se um vaso escolhido por Deus, preparado pelo Senhor. E quando aquele vaso já está pronto e ele se quebra, o Senhor tem um carinho especial por cada um de nós, ele não abandona. Ele não larga aquele vaso de lado. Ele vai cuidar daquele vaso. Ele vai cuidar para que aquele vaso seja levantado. Ele vai cuidar para que aquele vaso seja recuperado. Nós podíamos dizer que Pedro foi um vaso que se quebrou,
Quando Pedro negou Jesus, ele foi avisado que ia negar e negou, mas Jesus o procurou com todo carinho. Jesus teve um amor especial, o maior zelo pelo seu apóstolo, que ele conhecia. E sabia que ele era capaz de passar por aquele momento de fraqueza, mas ele estendeu para ele a mão. Ele deu para ele, colocou sobre ele o Espírito Santo para que ele tivesse autoridade, para que ele tivesse poder, para que ele pudesse trabalhar na obra com confiança e com determinação. Como nós vemos lá no dia de Pentecoste, quando aqueles homens se levantam dizendo que aquele povo estava embriagado e Pedro toma a palavra e fala, não, esses homens não estão embriagados, esses homens estão cheios do Espírito Santo do Senhor. Então Pedro negou Jesus naquela hora. Era necessário que acontecesse aquilo, mas ele se recuperou para estar na presença do Senhor. O rei Davi, um dos reis que mais é falado, considerado, um rei dos maiores que teve na história, e caiu numa tentação. Mas o Senhor não abandonou, o Senhor o recuperou. Então aqui o oleiro recuperou aquele barro, ele trabalhou aquele barro novamente. Assim o Senhor faz com cada um daqueles que Ele serve. Quando você tem um problema, quando você erra, quando você faz alguma coisa que não devia ser feito, o Senhor não vai te abandonar assim, de qualquer maneira. Ele vai te buscar, vai tentar te recuperar novamente. E aqui ele mostra que nós necessitamos do Senhor. Nós necessitamos da mão do Senhor na volta da nossa vida, dos nossos afazeres, em tudo. Tanto que ele fala aqui, eu não posso fazer de vós como fez esse olheiro, ou casa de Israel. Quem era a casa de Israel? O seu povo que lhe servia. Ele dizia, eu posso fazer dessa maneira com vocês. Eu posso amassar novamente, eu posso reerguer o barro, mas eu não vou jogar o barro fora. Eu não vou ficar sem aproveitar cada um de vocês. Eu tenho um carinho especial. Eu necessito de cuidar de cada um de vocês. Então, quando nós nos colocamos na mão do Senhor, quando nós nos colocamos à disposição do Senhor para fazer a sua obra, nós vamos saber que vamos ter sempre alguém para cuidar, para estar ali para cuidar do nosso caminho, para nos ajudar a caminhar na caminhada difícil, para nos levar na hora da dificuldade. Mas o Senhor pode cobrar a qualquer hora. Não é qualquer barro que vai servir para fazer um vaso. Não é qualquer um que vai servir para ser um vaso do Senhor. Aqueles que têm na casa do Senhor, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor, que seguem os caminhos do Senhor, eles são diferentes. Eles têm uma palavra especial. Ele tem um carinho especial, ele tem uma maneira especial de trabalhar. E nós conhecemos muitos obreiros, conhecemos muitos pastores, e nós vamos ver que tem uns que são diferentes dos outros, uns que têm mais amor, que têm mais carinho pelas suas ovelhas, que têm mais dedicação pela sua obra, e outros que estão lá a qualquer maneira. Mas o Senhor, Ele cuida de cada um de nós com carinho especial. Ele nos escolheu porque reconheceu uma qualidade em cada um de nós. O oleiro, ele ia lá escolher o barro. O barro preparado, o barro que era próprio para aquilo lá. E ele traz aquele barro para cuidar dele. Primeira coisa que ele faz é limpar, tirar todas as raízes, tira toda a sujeira daquele barro. Depois ele põe aquele barro de molho. Alguns dias para ele pegar uma textura diferente. E depois ele vai amassar aquele barro, vai preparar, vai trabalhar ele para ele chegar ao ponto de ser feito um vaso com ele. E quando é um barro perfeito, quando é um barro bem trabalhado, se faz um vaso, se faz uma vasilha para ser usada como se usa hoje essas vasilhas de plástico. Antigamente se usava tudo de barro.
para lavar louça dentro dele, para o pote para colocar água, tudo era feito do mesmo barro, um barro trabalhado e especial. Assim somos nós na mão do Senhor. Ele fala claramente assim: como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então o Senhor conhece as nossas qualidades, conhece as nossas fraquezas, sabe onde nós precisamos ser trabalhados e onde nós precisamos ser cobrados, e onde nós precisamos ter ajuda para continuarmos seguindo na presença do Senhor. E não existe nem um obreiro, nem um servo do Senhor, que sem a ajuda do Senhor ele consiga vencer a batalha, ele consiga chegar em algum lugar como vitorioso. É necessário ter a mão do Senhor como proteção. É necessário que o Senhor esteja ali estendendo a mão. É necessário que o Senhor esteja ali para cuidar, para sustentar nas nossas mãos, para quando nós caímos ele estender a mão, para quando nós necessitarmos, na hora do choro, ele vem enxugar nossas lágrimas, para que na hora da dor, ele vem trazer o bálsamo para tirar aquela dor. O Senhor cuida de nós em todas as áreas. E às vezes acontece as coisas porque é permitido acontecer. Tem que acontecer. E quando tem que acontecer, acontece. Nós vemos exemplos de homens que foram usados por Deus, mas eles tiveram que passar grandes dificuldades para chegar aonde era a necessidade de ser usado. Um dos grandes exemplos que eu gosto de citar é de José do Egito. José é um filho criado com todo carinho, com todo zelo, e de repente ele se vê preso pelos irmãos, vendido como escravo, ido para uma terra distante que nem a língua ele conhecia, e ali ele ser usado como escravo, e depois termina parando numa prisão. E às vezes nós ficamos pensando, mas espera aí, se José era um homem de Deus, se Deus protegia José, por que ele permitiu tudo isso? Porque para José chegar onde ele chegou, a missão que ele tinha para cumprir, era necessário que ele passasse por tudo aquilo. Qual era a missão de José? A grande missão que o Senhor tinha dado para José era que ele ia ser um salvador daquelas nações. Ele ia ser o homem que ia interpretar um sonho de um rei, de um faraó, para que ele se preparasse com alimento para a salvação daquela região. Era José escolhido para isso. E José vai, e ele é tirado de uma prisão na hora certa, quando ele completa os seus 30 anos, que ele podia assumir para ser governador do Egito. E como governador do Egito, ficar 7 anos ali se preparando para enfrentar 7 anos de seca. E José foi preparado para tudo aquilo. Tão preparado que quando ele encontra com seus irmãos, ele os testa e depois ele é capaz de os perdoar. Perdoar e abraçá-los e cuidar deles até terminar aquela seca. Então, assim Deus faz com aqueles que ele ama. Mas se ele amava, por que ele passou por tanta dificuldade? Porque era um preparo. Era necessário que ele passasse. Davi, quando foi ungido rei de Israel, Samuel foi lá e derramou o azeite na cabeça de Davi. Ungiu ele rei de Israel. Mas ele ficou vários anos ainda lutando, se preparando numa batalha tremenda para poder chegar aonde Deus tinha determinado. Era preciso que Davi tivesse preparado. Era preciso que Davi se preparasse antes. E ele passou por aquele período de preparação. Ele passou por um período de luta, de batalha e de dificuldade. Ele passou na mão do Senhor, como o barro passou na mão do oleiro, se tornando um general de guerra, se tornando um homem capaz de fazer qualquer coisa. Era um guerreiro, era um general de guerra, era um homem do coração, segundo o coração de Deus. Então, Deus escolhe, prepara e cuida. Ele não abandona os seus. Ele está sempre com a mão estendida para
Quando cair, Ele ajuda a levantar, segurar nas nossas mãos e mostrar o caminho que nós devemos seguir. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Essa palavra que o Senhor tinha nessa noite. Nós vamos estar continuando com o nosso culto agora. Orando e fazendo o que deve ser feito para continuar do culto. Amém? Nós vamos estar domingo lá na nossa igreja, o culto de Santa Ceia. Estamos convidando os irmãos para participar e vamos estar alegres com a presença dos irmãos ali. Terça-feira nós estaremos aqui mais uma vez também transmitindo o culto e agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Amém? Vamos agora estar orando pelos dízimos e ofertas e depois estaremos orando pelo encerramento e dando a bênção final. Amém? Pedir a irmã Patrícia para orar pelas ofertas aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te apresentamos, Deus, os dízimos e as ofertas que foram entregues na sua casa, meu Pai. Pedimos que o Senhor abençoe a vida, meu Deus, dos teus filhos, que o Senhor repreenda o cortador, Deus, o devorador, o migrador, que o Senhor abra as portas, meu Pai, que em nome de Jesus o Senhor dê sabedoria, Senhor, para administrar aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos e que em nome de Jesus o Senhor abra as janelas dos céus e derrame sobre nós as suas bênçãos sem medidas. Em nome de Jesus, amém. Demos ela para estar fazendo a oração de encerramento aqui, depois eu estarei só dando a bênção, amém? Aleluia. Querido Deus e eterno Pai, nessa noite, na Tua presença, Senhor, mais uma vez, nós estamos aqui, Senhor, para Te agradecer, para glorificar, para dizer que o Senhor é Deus na nossa vida e que Tu nos venha nos abençoar. Venha abençoar a nossa igreja, Senhor, repreendendo todo o mal, abençoando cada vida que congrega ali naquele lugar, Senhor. Que Tu envie os anjos do céu para abençoar o Teu povo, Senhor. E é isso que eu te peço nesta noite, ó Deus. Derrama do Teu amor e da Tua bondade sobre as nossas vidas. Derrama do Teu amor e da Tua bondade sobre os nossos lares. Derrama do Teu amor e da Tua bondade sobre os nossos familiares. E derrama do Teu amor e da Tua bondade sobre a Tua igreja. É isso que eu te peço nessa noite. Tu venha dar um resto de semana de paz, de amor, de tranquilidade e de saúde na presença do Senhor. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, amém? Vamos fechar nossos olhos e vamos receber a bênção do Senhor, amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre, que todos possam dizer amém.